Salve, salve, gente! Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula. Boa noite. Que você esteja tranquilo, tranquila neste momento para começar a nossa live, a nossa aula. Eu sou o professor Eli Castro, professor de língua portuguesa, e você está aqui no curso MS, curso que mais aprova na área de saúde, e você vai prestar o concurso do Grupo Hospitalar Conceição, o GHC, não é isso? Sim. E aí nós temos aqui uma aula abordando os conteúdos mais importantes, mais relevantes, aqueles que certamente estarão na nossa prova. Então, vamos, que você se organizou, você veio de um plantão, você está chegando a um plantão, você está, professor, eu estou aqui fazendo o jantar, almoço não, fazendo o jantar e acompanhando a aula. Excelente, vamos lá. A gente dá os nossos pulos, e se você está dando seus pulos, isso quer dizer que você, olha só, que você já tem ali um caminho, não é? Absurdo, já caminhado, porque parece que é pouco, mas não. Só você se organizar para estar aqui já demonstra o quão há de comprometimento nesse pequeno movimento, nessa pequena ação, que para muitos pode ser muito pequena, é só ver uma aula, pô, mas você se organizou para caramba, você está aí, um monte de problema, deixa de lado e vamos para cá, vamos para a primeira questão. Vamos detonar, aprender a lidar com essa banca e detonar tudo, né? E passar. Vamos lá então. Tá aqui, curso MS, com seus canais no YouTube, redes de atendimento, Facebook, Instagram. E vamos embora, né, meu povo? Vamos para a primeira questão, professor? Bora que eu tô curioso, tô curiosa. Olha, a primeira questão traz aí, como vocês estão vendo, uma charge, também chamada de tirinha aqui, né? Uns chamam de charge, outros chamam de tirinha. E aí, a Mafalda diz o seguinte, a Mafalda do Grande Quino diz o seguinte: a incrível importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Mafalda, né, claro, personagem do grande argentino Quino, sempre muito crítica, sempre muito atenta aos detalhes da política, da economia, da sociedade, da cultura, da subjetividade da nossa era, não poderia deixar esse trocadilho de lado. E é exatamente isso que vai ser explorado na questão. Vamos lá, então, para a enunciação e a questão que a banca Fundatec traz para a gente. Diz assim, ó, considerando a charge anterior, quanto à diferença entre gêneros textuais, fato e opinião, intencionalidade discursiva e efeitos de sentido, assinale a alternativa correta. Meu Deus, como ela fez um movimento para chegar lá, né? Olha só, a diferença entre gêneros textuais, fato, sim, são diferentes, né? Opinião, intencionalidade discursiva, efeitos de sentido, assinale a opção correta. Sim, ela quer que a gente fale um pouquinho de gêneros, vamos falar um pouquinho sobre isso. Fato, o que é fato, o que é opinião, acho que você deve deduzir a diferença. Fato é aquilo que é incontestável, a opinião é aquilo que é contestável. A intencionalidade, lembrando que todo texto, toda fala tem uma intenção, nunca uma fala é neutra, nunca uma fala é para nada, ela sempre tem um objetivo. E claro que ela traz também efeitos de sentido na elaboração dessa mensagem que é passada. Bom, o item A diz o seguinte, que a charge apresenta dados estatísticos sobre o desemprego, caracterizando-se como um texto informativo. Não, peraí. Não temos dados estatísticos, isso é completamente falso. A gente já pode descartar um tanto quanto esta opção, né? Vou até apagar aqui, ficou um pouquinho feio.
Ó, aqui não está prosperando, né? Peraí que eu estou aqui com a minha mão descalibrada, meu povo. Estou aqui escrevendo meu torto. Vamos lá. Ó. Aqui, agora sim. Dados estatísticos sobre desemprego. Um texto, não é um texto informativo. Não é um texto informativo de modo algum. Tchau, item A, você está muito maluco na cabeça. O item B diz, ao usar o trocadilho com o termo indicador de desemprego, a charge expressa uma crítica social de forma implícita. Bom, é interessante esse item, né? Ele traz que há uma crítica social colocada de forma implícita. Olha, eu gosto dessa proposição, porque não está exatamente tão na cara. Então, sim, ela expressa uma crítica social, não está exatamente na cara, mas ela está ali, né? Indicador de dedo, indicador de desemprego. É um jogo de palavras que ela faz, utilizando o humor, sim, o humor, para provocar reflexão sobre a situação do desemprego. Olha, é absolutamente verdadeiro, tá? E só para dizer uma coisa para você, professor, eu não concordo que teve humor, não ri. Gente, humor não quer dizer que você vá rir. O humor, para que ele ocorra, ele tem que quebrar uma expectativa. O humorístico, dentro daquilo que a gente entende como efeito de sentido, é aquilo que quebra a expectativa. Você estava esperando uma coisa e veio outra bem diferente. Ou você não estava esperando nada daquilo e aquilo veio. Então isso é humor. Então o humor não é, para que haja humor, você não precisa morrer de rir, entrar em convulsões, ficar ali, meu Deus do céu, ter dor de barriga, precisar ser acudido pelo SAMU. Não precisa disso. Basta que haja uma quebra de expectativa e a gente já tem ali um fato humorístico. Beleza? O item C diz que o principal objetivo da charge é informar o leitor sobre as causas. Não é informar sobre as causas do desemprego, sem recorrer a recursos de linguagem. Não, usou linguagem figurada, usou trocadilho, usou uma boa dose de ironia, e daí o humor também ocorre, né? Agora sim, eu discordo dessa palavra, que o objetivo é informar, né? Eu gosto muito mais do item A, que é o verdadeiro, né? É uma crítica, ela quer ali sutilmente chamar a atenção para algo. A informação, ela é baseada em dados, números, declarações. Não temos isso. O item D diz que, diferentemente do texto jornalístico, a charge não permite identificar opiniões. Mentira! É claro que uma charge permite identificar opiniões. Uma charge não é um texto imparcial, pelo contrário, é um texto superparcial, então permite sim identificar opiniões e críticas. E o item E, também mentiroso, diz que a intencionalidade discursiva da charge é convencer o leitor a adotar uma posição política específica. Meu Deus do céu, não. A Mafalda não é uma figura, né? Você pode dizer, meu Deus, é uma figura esquerdista, ela quer... Não é isso. A ideia aqui é fazer uma crítica, é levar o leitor à reflexão. Pronto, só isso. Reflita, leitor. Olha só, estou fazendo um trocadilho aqui, fazendo uma brincadeira para você pensar um pouco. Pronto. Agora, se você vai convencer você a adotar uma posição... Não, isso aí é típico de outros gêneros e tipos textuais, como, por exemplo, textos injuntivos ou textos dissertativos argumentativos. Não é o caso aqui, portanto, questão 1 foi para conta, vamos embora, já era, acabou a brincadeira. Bom, questão 2, né, ela traz aqui um textão. Né? Bom, bora ler esse texto? Tem que ler, mas antes, claro, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Ih, professor, é muita coisa, vai dar bom. A gente vai precisar nem ler tudo, vocês vão perceber. Ó. Olha só o que ele diz aqui. Considerando os aspectos sobre os gêneros, um ponto muito importante, gêneros e tipos textuais, como o texto é classificado? Bom, e aí ele já coloca aqui o gênero e o tipo. Bom, importante lembrar, para quem não lembra, os tipos textuais são 6. Narrativo, descritivo, dissertativo. O dissertativo tem 2 modelos, expositivo e argumentativo. O outro modelo é um injuntivo, o quarto, né? O quinto é o preditivo, aquele que faz previsões, e o último é o dialogal, aquele que só traz diálogos, falas. Bom, a gente vai ler o texto e vai perceber bastante coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai começar a leitura do texto, você vai me acompanhar e vai perceber exatamente em que pé estamos, né? Acho que pelo título a gente já consegue ter muita informação. Mas vamos lá, vamos ler, eu vou pegar o laser aqui. Eu não vou ler tudo não, tá?
Vai ter uma hora que a gente vai dizer assim, já deu, professor, quer ver, ó? Cocaína em tubarões é só a ponta do iceberg. E diz, a cocaína presente em 3 tubarões coletados no Rio de Janeiro por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz pode ser apenas a ponta de um iceberg. A droga ilícita que chamou a atenção da opinião pública é mais um sinal de que esses e outros peixes possivelmente estão contaminados por poluentes despejados diariamente nos mares. Abre aspas. Nesse estudo, olhamos para a cocaína, mas deve ter uma série de outros contaminantes nos animais, disse o farmacêutico Henrico Mendes Saggioro, líder do grupo que encontrou a cocaína nos tubarões. Outras drogas ilícitas, medicamentos, hormônios, microplásticos, metais pesados e diferentes compostos, já foram identificados em organismos marinhos. Abre aspas de novo. Estamos adoecendo os oceanos, afirma o pesquisador. A cocaína já havia sido identificada em peixes e mexilhões, mas esta é a primeira vez que foi encontrada em tubarões. Esses animais são considerados bons indicadores de qualidade do ambiente e frequentemente são usados em estudos que avaliam a presença de poluentes no oceano. Abre aspas mais uma vez. Por se tratar de predadores que estão no topo da cadeia alimentar, a chance de encontrar contaminantes em seu organismo é maior, disse Saggioro, que salientou que esses animais acumulam os poluentes absorvidos pelos organismos ao longo da cadeia. Bom, aí, parabéns, tá? A gente está aqui numa aula, a gente tem 1 hora para tratar de 18 questões, então vamos lá. Já deu para perceber que o texto está nitidamente comunicando muitos dados, muitas informações, tá? Podemos dizer assim, trazendo uma informação que ninguém sabia, né? Muitas citações, muitas aspas, eu até salientei as aspas, né? Nomes técnicos, né? Ele vai dizer que os animais testados pertencem à espécie, não sei nem pronunciar isso aqui, olha só, não vou nem ler para não passar vergonha, que isso aqui é um nome bem complicado, conhecida popularmente como tubarão bico fino brasileiro ou cação rola-rola. E aí trata-se de um peixe de pequeno porte e o texto vai colocando os dados descobertos, alarmando, né, o leitor. Bom, o questionamento, tá, vai perguntar o seguinte, olha, qual o gênero desse texto? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma espiada. Ó, ele diz assim, no item A, gênero, notícia. Né? Diz que é uma notícia. Tipo textual, narrativo. Olha, eu gosto desse movimento, né, inicial. Parece ser uma notícia. Mas, gente, não é uma notícia. Ó, uma notícia é uma coisa que acontece. Um gênero textual, notícia, é assim. Por exemplo, vamos imaginar que hoje tenha acontecido... vamos lá, vai acontecer um vulcão entrou em erupção. Um vulcão. Nunca tinha entrado em erupção. Notícia é o que aconteceu agora. O que aconteceu, assim, recente. Que todo mundo tem que saber. É um negócio, é uma pesquisa, é um trabalho. Os pesquisadores estão estudando a água dos oceanos, olhando os tubarões, não sei o que. Eles fazem isso há não sei quantos anos. Isso aí é notícia. Notícia é o que está rolando agora. Sabe, o time X foi campeão. Ok, isso é notícia. Né? A bailarina brasileira foi se apresentar em tal lugar e foi muito elogiada. Né? Enfim, é isso que é notícia. É aquilo que é do dia, aquilo que está rolando. Então não é notícia não, tá? A gente já descarta aqui. Gênero, um artigo de opinião. O artigo de opinião não é, porque o artigo de opinião ele traz um ponto de vista. E um ponto de vista é aquilo de que você discorda. Né? Então não prospera, não faz sentido. Agora, é verdade, se fosse uma notícia, notícia tem modelo narrativo. Artigo de opinião, sim, é tipologia dissertativa argumentativa. Mas não é o caso aqui, tá? Gênero, reportagem científica. Gostei, é uma reportagem, é algo, né? Acho que você concorda comigo. É algo que o jornalista analisou, foi lá, olhou, vai reportar ao leitor, ele vai deixar o leitor ciente de algo que está acontecendo, tem um caráter científico e é um tipo textual expositivo, informativo, sim. Ele expõe e ele informa ao leitor. Item verdadeiro ser de casa, no item dele diz que o gênero é crônica, não é verdade, a crônica é aquele texto que trata de coisas
A crônica, ela geralmente, a crônica que aparece em prova de concurso é aquela crônica ficcional. É um cronista, é um escritor que faz, que comenta algo reflexivo do dia a dia. Não é um acontecimento como uma notícia, por exemplo, né? E é narrativo, o tipo textual pode ser narrativo descritivo tranquilamente, mas não é o caso, né? Crônica, por exemplo, se você pegar crônicas do Érico Veríssimo. Não, Érico não. Luiz Fernando, Érico era o pai. Luiz Fernando Veríssimo. Você vai ver crônica lá, contando histórias, né? Coisas que acontecem cotidianamente com as pessoas. Isso aí é bem dele. Conto, bom, não é um conto. Conto é outro gênero textual. E o conto usa muito a narração, podendo usar também descrição. Mas no conto a gente vai encontrar uma história pequena, como se fosse um romance bem encurtado. Chamamos isso conto. Machado de Assis, por exemplo, foi um excelente contista. Bom, daria para falar mais, obviamente, mas nós temos só uma horinha de aula e já se foram aqui, meu Deus do céu, quantos minutos? Deixa eu olhar aqui. Minha Nossa Senhora, 15 minutos. Professor, corre, cuida. Antes de cuidar, olha aí o que é que nós temos, meu povo. Olha o custo MS dando aqui pra gente. Olha só o descontaço de 499. Olha aí, por apenas 299. E aí você ainda parcela 6 vezes de 49,83. Tá legal, tá valendo, né? Olha aí, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. Vocês estão vendo aí de 299 por 199 ou 6 de 33, né? 33 pilas 6 vezes. Você nem percebe ali, dá para tocar o barco, dá assim, R$33 não é nem um milkshake e um quarteirão no McDonald's. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Um quarteirão é isso. Então, vale a pena pra gente ser aprovado, né? Então, bora lá? Vamos lá, então? Adesão total, tá bom? Espero muito, torço muito. Então, vamos nessa, vamos continuar? Próxima questão? Professor, só se for agora. Vamos lá. Próxima questão, cuida! Terceira questão da banca Fundatec diz o seguinte: analise as assertivas a seguir sobre as palavras retiradas do texto. Era um outro texto, não era o texto da Mafalda, levando em conta os conceitos relacionados à fonologia. Sim, tá lá no nosso edital, tema chato pra chuchu, vamos lá. A palavra processamento tem um dígrafo consonantal e um vocálico. Bom, vamos lá. Primeiro, lembrando o que é dígrafo, tá? Dígrafo é quando você tem duas letras e essas duas letras representam um único fonema. Por exemplo, dígrafos podem ser consonantais. Eu vou mudar a cor da caneta aqui. Ó, os consonantais são bem conhecidos, muito conhecidos. Ó, SS, RR, né? Ó, CH, LH, NH, SC, etc. Fechou? Fechou. Os vocálicos, gente, não são tão conhecidos, mas eles são bem fáceis de serem anotados. Ó, o vocálico é quando você tem as vogais A. Aqui não vai dar para escrever, não vai ficar muito feio. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vem para cá comigo. Vem para cá, ó, que eu vou colocar aqui. Dígrafo vocálico é quando você tem A. Não, aqui também não. Aqui também não. Por quê? Porque eu estou me lembrando de uma coisa que eu vou ter que fazer. Então, eu vou colocar mais para cima aqui. Pouco para cá, mais para cá. Vem comigo, ó. Nesse cantinho aqui. Pronto, aqui vai ficar bom. Quando você tem A, E, I, O, U, mais MN. Se o resultado for isso daqui, ó, professor, eu não estou vendo nada de diferente. Calma aí, é assim, ó. Se o resultado for fanhoso, assim, gripado, tô gripadaço, professor, tô gripadaça, então fico falando assim, né? Ontem, amanhã, pois é, gripadão. Então, quando você está gripado, você pronuncia naturalmente esses dígrafos vocálicos. Mas, saindo da brincadeira, A, E, I, O, U, mais MN, se o resultado disso for é dígrafo. Se não for, não é. Tem como não ser? Tem como não ser e tem como ser. Ó, vou dar um exemplo de sim e de não, tá? Olha, isso aqui é dígrafo, gente. Vou mudar a cor aqui. Vem cá, ó. Isso aqui é dígrafo, gente. Antes. Isso aqui é dígrafo, ó. Você não escuta a N. Mas agora, veja que não vai ser, ó. Anotar. Ah, professor. Professor, eu posso dizer que
que a separação silábica me ajuda? Sim, sim, sem dúvida. Separa comigo as sílabas de anotar. A, bem básico, vai. Você já teve 5 anos de idade. Você lembra da boca do jacaré? A, nó, tá, morreu. O N não se junta com o A, né? Agora olha aqui, gente. Antes. Juntou, é dígrafo. Não juntou, não é dígrafo. Bom, ele está dizendo que nas palavras, que na palavra processamento, temos exatamente isso. E isso é verdade, porque nós temos exatamente isso. Processamento, 2 dígrafos, item 1, verdadeiro. Fechou? Fechou. 2. Nas palavras mudança, rolando, observa-se em cada uma delas mesmo número de letras e de fonemas. Olha, aqui eu vou precisar ser objetivo, porque senão, se eu for dar aula completa, professor, dá aula completa, aí a gente vai ficar só nessa questão aqui, não vai rolar. Então, se liga no bizu. O bizu é o seguinte, ó, o bizu é o seguinte. Eu criei uma fórmula para você contar fonema, é assim, ó. O número de fonemas é igual ao número de letras menos o número de dígrafos, que você já sabe o que é, mais o número de dífonos. Professor, eu não sei o que é dífono não, professor. Dífono, que diabo é isso? Dífono é quando você tem uma letra, é o contrário do dígrafo, que representa 2 fonemas. E quer que eu te diga uma coisa boa? Só existe um dífono no português, que é a letra X, quando ela representa os fonemas K e S. Por exemplo, quando você diz a palavra táxi. Táxi, o X tem som de K e S. Xi. Tá vendo? Ó, táxi. Isso é um dífono. Tá bom? Dígrafo, você já sabe o que é. Então, número de letras menos o número de dígrafos mais o número de dífonos. Bom, vem cá comigo agora. Quantas letras temos mudança? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente tem aqui, ó, 7. Temos algum dígrafo? Eu tô vendo 1. Então é 7 menos 1. Fechou? Vocês estão vendo X? Tô vendo não. Resultado... Opa, menos 1 eu coloquei 2. Professor de português não é professor de matemática, é verdade. 7 menos 1, resultado disso, 6 fonemas para a palavra mudança. E para a palavra rolando? Vamos mudar a cor do pincel para não ficar muito poluído visualmente. Vamos lá. Uma letra, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, 7. Temos algum dígrafo? Eu estou vendo aqui, ó. Ando, né? Ó, rolando. Então, só é fazer a conta, meu povo. 7 menos 1 mais 0, porque nem dífono temos. Resultado, 6 foneminhas. Conclusão, ele está dizendo que nas palavras mudança e rolando, observa-se em cada uma delas o mesmo número de letras e fonemas. Mentira. O número de letras não é igual ao número de fonemas. E para finalizar, no item 3 ele diz que na palavra agressividade há a ocorrência de encontro consonantal e de dígrafo. Bom, encontro consonantal é quando a gente escuta duas consoantes, uma batendo na outra, em sílabas diferentes ou em sílabas iguais. Por exemplo, ó, a gente pode dizer encontro consonantal não é só na mesma sílaba, tá? Por exemplo, se você diz assim, ó, plano, ó, se você diz assim, não, vou colocar aqui, não, vou colocar plano, vou colocar a palavra melhor. Crise, encontro consonantal, crise, ok? Ok, agora vamos colocar a palavra lista, tá vendo lista aqui, ó? Encontro consonantal, ST, exatamente, ó, crise e lista. Encontro consonantal pode ser na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Bom, agressividade. Diga encontro consonantal, sem dúvida alguma. Tá aqui, ó, a agressividade. Agora vamos para o dígrafo. Ó, o SS, dígrafo daqui, ó. O professor. O garapa, professor. O garapa. Itens 1 e 3 verdadeiros. Então a gente vai marcar o item E para a questão 4. Beleza? Tranquilo. Show de bola aí do outro lado. Espero que sim. Vamos beber água? Só se for agora.
Bom, vamos nessa então. Vamos nessa. Tá aqui, ó. Questão 4 diz o seguinte. Considerando a correta grafia das palavras, assinale a opção alternativa que preenche correta, respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 03, 18 e 27. Professor, cadê o texto? Não precisava, meu povo. É uma questão de emprego do hífen. Bom, emprego do hífen é um mundo, mas há uma regra. Há várias regras, né? Mas, dentro dessas regras, eu tenho que destacar estas. Quando você tem prefixos, e aqui a gente tem uma garapa razoável, né? É que quando você tem prefixo, o raciocínio é o seguinte: todo prefixo ele termina com uma letra. Claro, professor, obviamente, né? Óbvio. Se não, né? Pois é. Aqui, ó. Ultra, tá vendo aqui? Opa, peraí que eu passei aqui. Todo prefixo termina com uma letra, como eu estava dizendo aqui brilhantemente, né? Ó. Subir. E aí, qual é o raciocínio da gramática? Não vou colocar tudo igual, né? Não precisa desse segundo aqui, não. Deixa eu apagar esse segundo. Primeiro já deu. Opa! Bora aqui. Tá aqui, borracha. Deu certo. Então, qual é o raciocínio? É assim, ó. A letra que termina o prefixo, se ela for diferente da letra que inicia a base, eu chamo isso de base, que é o radical. Ó. Isso aqui não é prefixo, isso aqui é uma base, imagem. A letra que inicia imagem é I. E a letra que termina neuro, que é um prefixo, é O. São diferentes? Você vai lembrar assim, ó, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Neuroimagem, sem hífen. Tudo abraçadinho, os opostos se atraem. Ultraprocessado, ó, P de processado. Tudo junto e misturado. Eu tô com esse dedinho assim porque eu acabei e me cortei antes da aula. Tô aqui com um curativo, tadinho de mim. Vai dar bom. Nutridos. Os opostos se atraem. Eu já vou marcar o item A, porque, como eu falei, era uma garapa. Mas não acabou por aqui. Eu vou só comentar um pouquinho com você, ó, para você ficar feliz. Professor, e se fosse assim, ó? Micro, que é um prefixo também. Ondas. E aí? Separa. Os opostos se atraem, mas se os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Deu para perceber? Então, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Saliento duas observações aqui. Quando a base termina com o prefixo termina com a vogal e a base começa por R ou S, você duplica. É o caso, por exemplo, de mini, ó. A palavra saia, gente. Saia, eu escreveria assim, né, ó. Pela regra, eu juntaria tudo, mas se eu juntar tudo, você já viu que ficaria mini saia. Conclusão. Quando a base começa com S ou R, a regra é duplicar o R e o S. Mini saia, você não põe hífen, você não gruda ninguém, sozinho não. Você precisa desse S a mais aqui. O mesmo vai com realismo. A palavra realismo tá aqui, ó. Realismo. Professor, os opostos se atraem. Eu sei, é verdade. Era para ser tudo grudado aqui, eu sei, mas como a base começa com R aqui, eu vou ter que duplicar esse R, tá bom? Observações feitas. O estudo do hífen é mais amplo, é mais complexo. Mas eu, se fosse você, jogava a luz nos prefixos para ficar mais ligado, tá bom? Claro, se puder olhar as outras regras também, vale muito a pena. Fechou? Os outros itens, todos equivocados, como vocês estão vendo. Passa adiante. Questão 5 diz o seguinte: considerando a acentuação das palavras em língua portuguesa, analise as assertivas a seguir. 1. A palavra vivências. Caso o acento circunflexo fosse suprimido, formaria um verbo conjugado na segunda pessoa do singular tu. Sim, eu vivencio, tu vivencias, ele vivencia. Verdade. Isso acontece com muitas outras palavras. Por exemplo, a palavra, vou usar uma aqui, ó, muito conhecida, anúncio. Anúncio, ó. Anúncio.
anúncio. Tira o acento. Anúncio. Professor, eu anuncio o meu trabalho no meu perfil do Instagram. Você sabia disso? Anuncio e anúncio. Deu para perceber? Então, é a mesma coisa de vivências. As vivências são muito necessárias para que todos nós ganhemos experiências. Beleza. Mas eu vivencio, tu vivencias. É o mesmo de politicar. Acredite, eu politico, tu politicas, ele politica, nós politicamos. É um verbo. Historiar. Eu historio, tu historias, ele, ela historia, nós historiamos e assim por diante. Beleza? Item 1 verdadeiro. O item 2. A palavra ninguém, caso o acento agudo fosse suprimido, formaria uma palavra inexistente em língua portuguesa. Olha, isso é verdade, porque não existe ninguém, né? Olha, ninguém tá aqui. Ninguém. Gente, algumas palavras quando perdem o acento deixam de existir. Muito simples. Então, assim, é inevitável. A gente pode pensar em outras palavras como além, né? Vamos pegar aqui, pegar essa oxítona. Além. Se você tirar além, não vai rolar, né? Não vai rolar, então preciso do acento. Tá bom? E no final, o item 3, ele diz assim, eu vou ter que sair do meio porque eu estou exatamente no meio do negócio, professor. Bora lá, então, olha só. Ele diz assim, a forma verbal é, tipo, ela é, muito legal. Caso o acento agudo fosse suprimido, formaria a conjunção aditiva e verdade, né? Ó, João e Maria estão aqui. Diferente de dizer João é Maria, né? Ó, João e Maria estão aqui. João é Maria, mudou, né? João é Maria. João e Maria. Então, um é verbo, no outro é conjunção. Prospera, sim, o que diz o item 3. Portanto, os três são verdadeiros, né, meu povo? Partiu, professor, os três verdadeiríssimos. Então, 1, 2 e 3, item E, vamos embora para a próxima. Bora de novo a Mafalda, professor. Apareça, professor, não fique aí escondido, não. Eu tô aqui, eu e o meu dedo aqui. Eita, pau, tem aqui. Tem um monte de sangue aqui, mas vai dar bom. Não tá pingando, não, já estancou, né? A gente sabe daquelas coisas das células, né? Elas, enfim, já tem uma barreirinha aqui que não tá de boa, só tá doendo, mas vai dar bom. Deixa de ser mole, professor. É verdade, o homem é mole, né? Vocês mulheres dizem isso, né? A maioria. Esse exame tudo mole, mas é verdade. Mas tá doendo só um tiquinho. Vai dar bom. Vamos lá. Já lembro, já conhecemos, já até já bati a mão, tá vendo? Olha aí, para provar que eu não sou mole, olha aí. Questão 6 diz, sobre a estrutura e a formação da palavra indicador usada na charge, assinar a alternativa correta, meu povo, ele vai dizer o seguinte, vai dizer um monte de coisa legal aí, vai tratar de formação de palavras, e ele traz no item A o seguinte, que indicador é um adjetivo, né? Ele diz dedo indicador, né? Ele diz assim, ó, não, mas já não é, né? Ó, o indicador, o artigo transforma qualquer palavra adiante em um substantivo. O indicador, o anelar, o mindinho, o furabolo, o catapiolho, tudo é substantivo, né? Tchau, mentira, já tá errado. Professor, mas o que é uma derivação regressiva? Diz aí para mim. Derivação regressiva, também chamada de deverbal, é quando você deixa de ter verbo e passa a ter substantivo. Por exemplo, vender vira venda, a venda. Perder vira a perda. Isso aqui é derivação regressiva, também chamada de, anota aí, deverbal. Item A, falso. Item B, é um substantivo, concordo, o indicador, formado por derivação sufixal, estou gostando, com acréscimo do sufixo dor ao verbo indicar. Indicador, sim, não é? Ó, indicador. Limpar, limpador. Deu para ver? Limpador, limpador de para-brisas. Limpar, limpador. Não? Deu para perceber? É verdade este bilhete. É verdade este bilhete. Professor, é verdade. Ó. E tem um advérbio, mentira. Não é um advérbio, é um substantivo.
Ele diz que é justa posição. Professor, mas diz aí para mim o que é justa posição. É quando você junta duas bases sem mudar letra, sem mudar som. Por exemplo, passatempo. Professor, dominó é um passatempo maravilhoso. Eu sempre levo dominó quando eu viajo com a minha família. Pronto, passatempo é um exemplo de justa posição. Você junta duas palavras, mas nenhuma delas perde letra nem perde som. O item é um verbo. Mentira não é verbo. Já vimos que não é. Empregado no não, mentira. Como substantivo, não é. E o item diz, indicador é um substantivo, ok, é um substantivo, concordo. Composto, não, é composto não. Por aglutinação, piorou. Aglutinação é quando você junta duas palavras, duas bases, mas pelo menos uma delas perde letra ou perde som, e consequentemente perde som. Por exemplo, eu gosto muito da palavra lobisomem. Ó, lobo mais homem virou lobisomem. Eu até gosto de dizer que lobisomem, para quem conhece a periferia, sabe que policial não é policial. Como é que a gente na periferia chama policial? Ó, os homens, né? Assim, os homens. Eu brinco que lobisomem é um lobo policial. Claro que isso é uma mentira, isso é uma doideira. Lobisomem não é um policial que é lobo. Não é. Lobisomem é um monstro, né? Criado na nossa imaginação, enfim. Mas é formado por lobo mais homem. Lobisomem juntou, houve perda de letra. Putz, lobo virou lobe. E homem virou zomem. Então perdeu letra e perdeu o som. Não é o caso. Sétima questão. Gostaram da sequência aí? Deu para dar uma bela revisada nesse conteúdo, né? Se tivesse mais tempo a gente ficava mais, mas enfim, vamos nessa. Seguinte, considerando o fragmento, os produtos frescos vendidos em supermercados geralmente são colhidos antes do pico de maturação. Qual é a classificação da palavra sublinhada? Bom, a banca Fundatec é muito técnica, ela é muito objetiva, preto no branco nesse tipo de questão. Gente, as questões de classes de palavras da banca, ela é muito clara. Ela coloca lá e diz, meu filho, é substantivo, é pronome, é numeral, é artigo, é conjunção, é interjeição. Saiba cada uma das 10 classes de palavras, tá bom? Reconheça, saiba reconhecer. Bom, aqui nós temos uma dica muito simples que vai resolver a sua vida. Gente, toda palavra terminada com o sufixo mente, toda palavra terminada com o sufixo mente é um advérbio. Principalmente, logicamente, criticamente, inevitavelmente, terminou em mente é advérbio. Fechou? Outro ponto importante. Aproveitar aqui. Palavra que termina em vel, por exemplo, amável, criticável, alienável. Vel é adjetivo. Adjetivo, tá bom? Então, assim, pessoa amável, produto comestível, é adjetivo. E pra gente finalizar, vamos colocar assim, ó, são, tipo, relação, né? Relação, tipo, né? Promoção, são, substantivo. Fechou? Beleza, tranquilo. Claro, poderíamos falar, só mais um, deixa de ser chato, diz só mais um aí, só mais um. Só mais um, colocar aqui um em mente, cadê aqui? Tô pensando aqui num sufixo bem legal, colocar aqui, já tem mente, idade, não, colocar aqui em cima, idade. Quando você diz assim, a contemporaneidade, a modernidade, entende? Isso aqui também é substantivo. Ok, artigo você sabe o que é, tem que ficar antes de substantivo, por exemplo, os... Vamos fazer checklist aqui, rapidez, vai. Rapidez, checklist. Artigo, produtos, substantivos, frescos, adjetivos, vendidos, produtos frescos, vendidos. Isso aqui também é um adjetivo,
mas pode ser chamado de verbo no particípio. Bola dividida, tá? É um adjetivo, mas também é uma forma nominal do verbo particípio, como vocês estão vendo aqui. Então, pode ser adjetivo e pode ser verbo aqui. Vai depender muito do que a banca quiser. Em é uma preposição, incontestavelmente. Supermercados, substantivos. Geralmente, advérbio. São, aqui, não há o que discutir. Verbo, colhidos. Verbos também. Professor, por que aqui o senhor disse 100% verbo? O senhor disse particípio, colhido. Vendido é particípio. É porque aqui tem são. São colhidos, aqui é locução verbal, que indica a voz passiva. Então, aí é verbo mesmo, não há o que discutir. Antes, advérbio. Do, a preposição. Antes, colocar aqui, ó, antes, advérbio. De preposição, o artigo. Eita pau. Pico, substantivo. De preposição, caramba, muita coisa. E maturação, substantivo, porque a gente falou do sufixo ação. Beleza? Tranquilo? Deu bom, né? Eu, professor, gostei. Tá acelerado, é porque eu coloquei 18 questões. Tô doido. Mas é porque eu tô pensando no seu bem. Vamos para a 8ª questão. Não precisa ler tudo, não. Só um pedacinho. Ele diz assim: o vocábulo outro na linha 33 é classificado como, meu povo, a banca vai, assim, ela vai na lata, sabe? Assim, ela pá, diz, ela não tá com brincadeira, não. Então, vamos nessa, volta comigo. Bom, linha 33, tá aqui a palavra outro, que diz o seguinte: cerca de 80 quilômetros, cadê aqui? Ele tá falando assim: com as frutas e os legumes, vão para cá, cultivados localmente, normalmente percorrem uma distância menor da fazenda até o mercado do que os produtos do supermercado, cerca de 80 quilômetros, em comparação com o outro lado do país, ou até mesmo internacionalmente, eles geralmente são colhidos no pico da maturação. Ok? Muito bem. E aí, você poderia pensar assim, professor, pelo que eu estou vendo, é um substantivo. Então já vou marcar aqui o substantivo. Mas a banca não colocou substantivo, professor. Por que eu estou pensando que é um substantivo? Você pode estar pensando assim, que é um pensamento legal. Professor, se tudo que tem O antes, o senhor já disse até inclusive, o artigo transforma qualquer palavra em um substantivo. O indicador, verdade, né? A venda, substantivo. Só que esse artigo aqui, ó, ele não é do lado, gente. Ele é do lado, ó, o lado. Outro é um pronome. É um pronome, não é? Ó? Então, quando a gente diz outro, é um pronome e um pronome de natureza indefinida. Assim, ó, o pronome indefinido, eu vou colocar assim, ó, por exemplo, quando você diz muito, muita, muitas, por exemplo. Muitas pessoas estão lá fora. Quantas pessoas? Sei lá, 10, 20, 50. Entendeu? Outros problemas surgirão. Quais? Não sei. Tá vendo como é um pronome indefinido? Ou então assim, certo, certas, certos e certas. Certas pessoas, professor, não valem nada, professor, sabia? Sabia, certas pessoas não valem nada. E assim por diante, entendeu? Bom, existem outros tantos pronomes indefinidos, como por exemplo, vários, como por exemplo, algo, alguém, nada, ninguém, mas não é o caso aqui. Então, cuidado, esse artigo aqui poderia iludi-lo, você poderia pensar que este O é um substantivo. Aí a banca, que bom, não colocou o substantivo. Se ela tivesse colocado o substantivo, talvez muita gente tivesse caído nessa lorota. Então você não caiu, beleza, ótimo. Vamos embora, questão 9 diz o seguinte: em qual das frases retiradas do texto não foi empregada a voz passiva? Professor, aí você me ferrou que eu não sei o que é voz passiva. Sabe sim, ó, vamos lá. A voz passiva, ela precisa ter... Bom, eu vou ter que dar uma resumida aqui. Vamos olhar o nosso tempo? Estou olhando o nosso tempo aqui. O tempo urge e a Sapucaí é grande. O tempo urge e a Sapucaí é grande. Ó, para você ter voz passiva,
existem dois tipos de voz passiva, né? A primeira voz passiva, vou chamar aqui, ó, vou colocar inicial, voz passiva sintética. A voz passiva sintética é quando você tem ou um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula se, mais a presença de um sujeito paciente. Por exemplo, vou colocar um exemplo super clássico. Já sei. Vende-se casa. Pronto, ó, é um exemplo clássico de voz passiva sintética. Vende-se casa. Compra-se ouro. Aluga-se kitnet. E assim por diante. Porém, existe a voz passiva analítica. A voz passiva analítica, ela vai ter sujeito paciente, ela vai ter verbo ser mais ado ou ido. Não entendi o que é isso. Ado ou ido. O que é isso, professor? Esse ado ou ido. É assim, ó. Vou colocar aqui. É o particípio. Mas agente da passiva, que não é obrigatório, tá, meu povo? Ele pode ter ou não ter, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, AGP. O agente da passiva, vou colocar o asterisco. Pode ter ou pode não ter. Sujeito paciente tem que ter. Verbo, locução verbal, tem que ter também. Ok? Isso aqui é voz passiva. Professor, dá um exemplo de voz passiva, só para ter noção. Bom, um exemplo bem simples para a gente abrir os trabalhos. O homem é criticado pelo jornal. Voz passiva. Pronto. A mulher foi, que é o verbo ser, foi detida pelo policial. Fechou? Ok. Então vamos embora. Onde é que a gente não tem voz passiva? Onde é que a gente não vai encontrar? Então, vamos embora para o item A. O item A já diz assim para a gente, ó. Será que o pisca foi suspenso? Professor, eu não estou vendo aqui não, professor. O particípio foi ao verbo ser, tá bom, beleza. Mas enso, cá para nós, vem cá. É assim, ó. Alguns verbos têm particípios regulares ou irregulares. Por exemplo, o suspenso, existe o suspenso e suspendido. Aí, às vezes, vem a forma irregular. É que nem, por exemplo, acender, acendido, aceso. A gente chama de particípio irregular. É possível aparecer assim, tá? A banca foi cruel, ela pegou logo aí um... Mas, ó, o verbo ser ajuda muito. E o sentido, gente? Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Você não tá vendo, ó? O pisca é o sujeito paciente. Foi suspenso. O pisca foi suspenso. Acabou a conversa. Item B. Os veículos vizinhos vão mudando de pista sem avisar. Opa! Eu já matei a questão aqui. Porque isso aqui é voz ativa. Isso aqui é voz ativa. Na voz ativa, o sujeito faz alguma coisa. Pessoal, o que é que os veículos vizinhos estão fazendo? Eles vão mudando de pista. Então, eles praticam uma ação. Eles estão se movendo. Deu para perceber? Logo, a voz é ativa. Item B é o item que a gente já marca. O outro, vamos ver os outros? Ó. Não é que o pisca é acionado. Ele sequer é concedido. E para sair de casa é exigida, tá vendo? Ó, a locução verbal aparece. Portanto, foi para conta. Bora para a 10ª questão. 10ª questão. Cuidado que esse tema, vozes verbais, é um tema que a banca pede, a banca cobra. Beleza? Vamos seguir? Vamos seguir. Questão 10 diz assim. Quanto à predicação. Predicação é a regência, tal. Predicação é saber se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, tá bom? Ó, a regência do verbo. O verbo empregado na frase adaptada do texto. O forro do teto cedeu. Meu povo, vamos lá. Aqui é uma aula de exercício, tá? Não é uma aula de teoria. Então, vamos chegando. O verbo ceder é um verbo intransitivo. Professor, sem graça esse comentário. Acabou? Não, acabou não. Calma aí. Ó,
O verbo intransitivo é um verbo que a gente chama de sentido completo. É um verbo que não precisa de mais ninguém. Se aparecer, beleza, mas não precisa de mais ninguém. Por exemplo, se você diz assim, o cachorro morreu, intransitivo. A criança chorou, intransitivo. Porque quem chora, chora. Né? O homem caiu. Quem cai, cai. A menina pulou. Ok, pulou. Agora, se eu digo assim, a menina pulou o muro. Ah, peraí, daí é outra história. Entendeu? Deu para perceber? A menina pulou um obstáculo. Ah, aí o verbo é transitivo direto, porque ele pulou algo. Então, o verbo intransitivo é aquele verbo muito de boa. Ele tendo o sujeito dele, ele já está feliz na vida, ele não quer mais confusão, nada com ninguém. Entendeu? Logo, temos um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é um verbo de sentido completo, que não precisa de objeto direto nem indireto. Mas ele pode ter adjuntos adverbiais, como, por exemplo, se eu dissesse assim, ele dormiu em casa. Ok, ele dormiu em casa, pronto. Dormir, quem dorme. Em casa, adjunto adverbial de lugar. Entendeu? Eu poderia ter dito, ele dormiu com os filhos, né? Ah, ok, ele dormiu com os filhos? Então, com os filhos é o quê? Adjunto adverbial de companhia. E o verbo continua a ser intransitivo. Show? No item, na questão 11, ele diz, tendo em vista o fragmento retirado do texto, recebo muitos comentários desagradáveis. O termo recebo é classificado como um verbo igual, ó. E aí, olha só. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Professor, isso não faz nenhum tipo de mistério. Não estamos aqui para isso. A gente está aqui para ser objetivo e para pegar informação. Quem recebe, recebe algo ou recebe alguém. Muitos comentários desagradáveis é o objeto direto. Professor, o que faz do verbo receber ser transitivo direto? É que ele não exige preposição antes do objeto. Se eu tivesse, por exemplo, gosto, por exemplo, em vez de recebo, fosse gosto. Se fosse creio. Se fosse concordo. O que a gente precisaria mobilizar depois do gosto? Gosto de muitos comentários desagradáveis. Ninguém gosta, mas tudo bem. É só um exercício, tá? Creio em muitos comentários desagradáveis. Concordo com muitos comentários desagradáveis. Nesses casos, gente, os verbos gosto, creio e concordam seriam transitivos indiretos, porque eles precisam mobilizar uma preposição. Eles precisam ativar uma preposição. Quando o verbo é transitivo direto, ele não precisa ativar, mobilizar preposição alguma. Deu para ver? Ah, mas e no exemplo anterior, o verbo mobilizou a preposição em, não? Não, gente, quem dorme, dorme. Eu dormi cedo, eu dormi ontem, eu dormi pouco. Ele não mobiliza. Agora, o adjunto adverbial veio. Veio porque quis. O verbo dormir diz, ei, eu não preciso de você. Ah, se você quiser ficar aí, pode ficar, meu amigo. Tá de boa. Entendeu o jogo? É isso. Vambora? Vambora. 12. A 12 diz o seguinte, tá chegando. Considere o fragmento do texto, nossos olhos testemunharam-no, as asserções que seguem e a relação proposta entre elas. Olha, eu coloquei essa questão e eu quero dizer uma coisa. E quero dizer de maneira muito clara para você. É simples, ó. Seguinte. Veja bem. Existem pronomes, nós chamamos de pronomes oblíquos, o, a, os e as. Esses pronomes são objetos diretos. Isso aqui é para você memorizar em 99% das vezes. 99% das vezes. 1% da vez, ele é sujeito. Raríssimo. Raríssimo. Os pronomes de ele e esse são objetos indiretos em 70% das vezes
complemento nominal 15% das vezes e adjunto adnominal em 15 para fechar, né? Os 15 restantes. Fechou? E para finalizar, o grupo me, te, se, nos e vos. Aproveitar aqui, né? Vou puxar uma seta para cá. Acho que estou no meio. O vos vocês estão vendo aí. Pronto. Ó, essa galerinha também vai ser em 99% das vezes, ela vai ser objeto direto ou indireto. Objeto indireto, tá bom? Então, ela vai ser, vou até colocar em vermelho aqui. Pronto, em 99% das vezes, meter nos vos ou vai ser objeto direto ou vai ser indireto. Um dos dois, tá bom? Aí é outra história. O mais importante aqui é você memorizar esse dado, ó. O a, os e as, 90% das vezes objeto direto, e eles em 70% indireto. Geralmente, o que rola é isso daqui. Eles perguntam ou o ou lhe. Então, a probabilidade de ser objeto direto e de ser indireto para o lhes é altíssima. Professor, mas aqui não tem, professor. Aqui tem no, meu povo. No é o o mais o n. No, na, nos e nas. Lo, lá, los e las. Fechou? É a mesma coisa. Então, vem cá, ó. Nossos olhos testemunharam-no. Quem testemunha, testemunha algo ou testemunha alguém. Isso aqui é objeto direto. O verbo testemunhar é transitivo direto. Mas é claro, ele pediu um objeto sem preposição. Professor, mas esse N não é preposição? Não, esse N é um ajuste que nós utilizamos. No, na, nos e nas, e lo, lá, los e las, dependendo do verbo. Fechou? Questão 12 foi para conta. Fica aí essa lição, não esquece, por favor, que isso pode aparecer na nossa prova. Bom, então vamos... Aliás, a gente já respondeu 1 e 2, mas ele pede o seguinte, né? A respeito dessas asserções, vamos lá, vamos marcar o item verdadeiro, e aí você já percebeu que o item verdadeiro é o item A de avião. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é o complemento da 1. Isso é verdade, claro que é verdade. 13ª questão. Assinale a alternativa que apresenta a frase com concordância verbal e nominal corretas. Bom, esse tema aqui é um tema muito, né, acionado pela banca, então vamos lá. O item A diz assim, ele quer o correto em tudo, né? O item A diz, havia, começa bem, havia muitos alunos, ótimo, no evento que se mostrou interessado. No evento que se mostrou interessado. E aí, será que esse item A está todo em ordem? Ele pede tanto a concordância verbal quanto a nominal. Havia muitos alunos no evento que se mostrou interessado. Está um pouco esquisito quando ele diz no evento que se mostrou interessado. Havia muitos alunos no evento que... Está confuso. Quem se mostrou interessado? Parece que são os alunos, né? Então, assim, ó, havia muitos alunos no evento, os quais... professor, os quais... Ó, esse aqui. Os quais... Agora foi punk, viu? Se mostraram interessados. Se mostraram, são muitos alunos. Agora ele começa bem, ó. O verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Começa bem. Item B. Fazem 2 anos que ele estuda. Não, gente, fazem 2 anos não rola, é faz. Não existe fazem 2 dias, fazem 5 horas, fazem 20 minutos. Faz. O verbo fazer indicando tempo decorrido nunca vai para o plural. Ok? C. Mais de uma pessoa trouxe seus documentos para a reunião. Olha, quando você tiver uma estrutura que indique
Um número estimado, mais de, menos de, perto de, próximo de, cerca de, concorde sempre com o numeral que aparece depois de, perto de, cerca de, próximo de, menos de, mais de. Entendeu? Sempre vai ter um numeral depois. Ó. Cerca de 10 pessoas saíram. Próximo de 200 crianças receberam bolsa. E assim por diante. Então, toda vida que tiver perto de, cerca de, próximo de, mais de, menos de, concorde com o numeral que vem à frente. Item C é verdadeiro. O item D diz: o aluno e a professora estavam... Não, gente, o sujeito é composto, né? O aluno e a professora estavam satisfeitos. Por que tem que ser satisfeitos? Porque a gente tem o masculino e o feminino. E na disputa de gêneros, prevalece o masculino plural. Ok? Se fossem duas mulheres, a aluna e a professora estavam satisfeitas. Ok? Mas quando há disputa de gênero, prevalece o masculino plural. E o item E diz: os livros de história e geografia Eita, diabo, aqui doeu, viu? Os livros de história e geografia foi retirados. Minha Nossa Senhora, foram retirados. Vamos sair daqui que o negócio tá muito feio. 14ª questão tá acabando, meu povo. Essa questão é bem a cara da banca. Olha o que ela diz aqui. Só olhar a nossa hora, porque eu tenho que olhar a nossa hora. Minha Nossa Senhora, chegamos a 1 hora, tem que parar já já. Vamos continuar, vamos matar aqui. Ele diz assim, ó. Tendo em vista o trecho adaptado da seguinte frase, ó. A outra pessoa quebrou sua confiança, pegou dinheiro emprestado, não devolveu. Se a palavra sublinhada fosse flexionada no plural, quantas outras palavras necessitariam de alteração para a correta concordância verbo nominal no fragmento? Essa questão a banca Fundatec tem muito, então eu fiz uma coisa com vocês aqui, ó. Eu coloquei a frase bem grandona e a gente vai fazer isso agora, ó. Ó, esquece, não conta com a palavra destacada. Eu vou colocar a palavra pessoas no plural, tá? Ó. Pronto, mas agora a gente vai mudar a cor do pincel. Eu não conto a palavra destacada. Eu vou agora contar quais as que precisaram de ajuste. Então, as outras pessoas quebraram, né? Ó, sua confiança, pegaram dinheiro emprestado, não devolveram. Vamos contar então? Quantas palavras tiveram que se adaptar? Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5. Eu troquei o sujeito. O sujeito está no plural, né? As outras pessoas quebraram sua. Por que sua confiança não vai para o plural? Porque não é sujeito, gente. Né? As outras pessoas quebraram sua confiança, pegaram dinheiro e não devolveram. Fechou? Beleza. Resultado. E tem aí. Então, o macete aqui é você não contar, nunca conta com a palavra destacada. Conta só com as que estão fora do destaque. Foi? Foi. 15ª. No trecho, a brasileira interpretou Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, que também foi indicado na categoria de melhor filme internacional. E também foi indicado. Ele pergunta o seguinte: a vírgula utilizada após Walter Salles tem a função de... Olha, aqui nós temos uma oração subordinada, chamada de oração subordinada adjetiva explicativa. Tanto que ela é introduzida por um pronome relativo aqui, ó. PR, tá vendo aqui, ó? Pronome relativo. A questão é a seguinte, ele não está perguntando se é uma oração e que tipo de oração. Está perguntando a função sintática. Essa vírgula aqui, que eu acabei de atrapalhar. Professor, o senhor está atrapalhando a vírgula, é verdade. Vou mudar a cor do pincel. Colocar, ó, esta criatura aqui. Esta virguleta está fazendo o quê? Está separando o sujeito do predicado? Não. Está isolando um aposto explicativo? Eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho. Indicar uma enumeração. Separar uma oração adverbial, não.
fosse uma adjetiva, sim. Isolado vocativo. Vocativo é quando você chama alguém. João, vem cá. Amor, o que que houve? Amor, por que que você tá assim? Pessoal, vocês entenderam? Pessoal, amor, João, tudo isso é vocativo. Olha, uma oração subordinada adjetiva explicativa, sim, ela pode ser entendida como aposto explicativo. Então, se a oração é subordinada adjetiva explicativa, ela está desempenhando a função sintática de aposto explicativo. Professor, e se a oração fosse restritiva? Qual era a função sintática? A função sintática, se fosse restritiva, não teria vírgula. A oração seria chamada de oração subordinada adjetiva restritiva e estaria desempenhando o papel de adjunto adnominal nesse caso, tá bom? Mas se tem vírgula, oração subordinada adjetiva explicativa desempenha a função de aposto explicativo. Exatamente. 16ª questão, antepenúltima. Qual o efeito de sentido do uso dos dois pontos? Qual o efeito de sentido o uso dos dois pontos produz no trecho? Bora lá. O trecho diz assim, olha o que o trecho diz. Vou mudar aqui a cor do pincel. Ele diz assim, ó. Há uns 2 meses, encontrei-a radiante, com um pequeno vulto escuro entre os braços. Era uma cachorrinha recém-nascida, Maria Isabel, que a mulher ninava e acarinhava com deslumbramento? De novo, há uns 2 meses encontrei-a radiante, com um pequeno vulto escuro entre os braços. 2 pontos. Era uma cachorrinha recém-nascida, Maria Isabel, que a mulher ninava e acarinhava com deslumbramento? Ei, esses 2 pontos estão criando um aspecto de uma pequena surpresa, né? A gente fica assim, esse, né? Ou seja, quem é esse pequeno vulto escuro entre os braços? Vamos lá. Estariam os 2 pontos introduzindo uma enumeração? Não. Enumeração é quando você diz assim, ele comprou muitas coisas. 2 pontos. Livros, canetas, cadernos, borrachas, lápis. Não. B. Apresenta uma explicação sobre a cachorrinha que a mulher havia encontrado. Gostei. C. Indica a fala da mulher. Não indica a fala da mulher. Quando é a fala, é assim. Então ela disse, 2 pontos, encontrei uma cachorrinha. Não é o caso. Expressa uma consequência. Não, loucura. Marca uma pausa para realçar uma emoção. Não é realça. É exato. Opa, grifando aqui a palavra, o item errado. É para apresentar uma explicação mesmo. Os 2 pontos têm a função de apresentar também explicação. 2 pontos podem indicar diálogo no discurso direto. 2 pontos podem introduzir enumeração. 2 pontos podem introduzir aposto. E 2 pontos podem introduzir uma explicação. Então, questão 16 foi para conta. 17, para penúltima questão, diz, com base na frase abaixo, analise as conjunções sublinhadas e assinar a alternativa correta. A questão de memorex, eu vou dizer para você o seguinte, memorize conjunções. Professor, eu odeio. Jogo da memória, memorize. Ela queria sair mais cedo, porém ficou até tarde, pois tinha muito trabalho a fazer. Porém e pois são 2 conjunções coordenativas. Professor, como é que você diz? Tem que memorizar, né? Temos as coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São 5 orações coordenadas e 5 conjunções, 5 modelos, grupos de conjunções coordenativas. O pois é uma explicativa e o porém é uma adversativa. Aí, gente, é só chegar aqui e entrar no item verdadeiro. Não tem mistério, não tem assim, eu tenho que fazer uma reflexão. Memorex. Olha o item A. O item A diz assim. O item A diz que, porém, é uma conjunção subordinativa. Está errado, ela é coordenativa. O item B, pois é uma conjunção coordenativa. Ok, que estabelece a relação de conclusão. Não, mas poderia. Pois pode ser conclusão quando aparece depois de verbo. Se aparecesse depois de um verbo entre 2 vírgulas, aí seria o item B. Tipo, ele passou no concurso.
estava, pois, muito feliz. Ok? Deu para ver, né? Não é o caso. Porém e pois são conjunções subordinativas. Mentira, são coordenativas. Depois é uma conjunção coordenativa que expressa uma relação de causa. Coordenativa não pode estabelecer relação de causa, causa é das subordinativas. Porém, é uma conjunção coordenativa que indica oposição entre as orações. Claro que a questão 17 é o item E. Vamos à 18 e última, para fechar os trabalhos, já passamos do tempo. Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática da oração sublinhada no trecho a seguir, retirado do texto. É bom que agora há o recurso de editar textos. Olha, vamos ser objetivos aqui. A gente não tem 3 milhões de... A gente já passou 10 minutos do tempo. Então, já estou aqui tirando... Vamos lá. Ó, quando você tem uma questão de função sintática de oração e você viu um que, esse que não é um pronome relativo, ele é uma conjunção integrante. Aí a gente tem o macete de trocar tudo por isto. É bom isto. Esse que agora há o recurso de editar textos, esqueça. Lê comigo só assim. Ó. É bom isto. Você concorda que esta oração está na ordem inversa? Coloque comigo na ordem direta. Isto é bom. Se você tivesse assim, ó, professor, pão carioquinha é bom. Eu também acho. Professor, pizza é bom. Pizza é bom. Professor, viajar é bom. Viajar é bom. Professor, ganhar dinheiro é bom. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Troque a oração pelo isto e veja qual é o papel sintático que ela está desempenhando. Nesse caso, o papel é de sujeito. É por isso que esta oração pode ser chamada de oração subordinada, substantiva, aí não treme, subjetiva. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Toda oração subordinada substantiva subjetiva desempenha papel de sujeito. E ó, sempre que você pensar em orações que desempenham funções sintáticas, você sempre vai pensar nas substantivas, que desempenham as funções de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo de sujeito e de aposto, tá? Aqui não dá tempo a gente mostrar um exemplo de cada. Já passamos do horário, mas fica a lição. Estude isso aqui tem grande chance de cair na sua prova. Meu povo, é isto antes de a gente ir embora. Ah, professor, eu cheguei até aqui, então você vai ouvir, escuta aí, não desliga o vídeo, por favor. Não, olha aí, ó. Olha aí o curso MS dando descontaço de 499 por 299, você parcela 6 vezes sem juros. E no Conhecimentos Gerais, tá aí, vocês estão vendo, 299 por 199 dividido em 6 de 33, 133, um quarteirão e um milkshake. Uma vez por mês, dá. E aqui, um Big Mac com batata frita e um milkshake. Que dá esse valor aí, R$ 49,83. Uma vezinha por mês. Dá. Sacrifica o Big Mac, sacrifica o quarteirão com milkshake e vamos passar, tá bom? É isso. Se você não me segue no Instagram, por favor, siga-me. Eu sou o professor Eli Castro. Vai colocar Prof. Eli C. Castro. Coloca aí, ó. Prof. Siga-me agora, ó. Ficarei feliz. Muito feliz, ó. Coloca aí, ó. Prof. Eli C. Castro. Tá aí, ó. Tá bom? É isso. Valeu, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. E é isso aí. Foi.